CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. De fato, na cozinha, o Wi-Fi fica mais difícil? É verdade, viu, Fernanda? O Wi-Fi cair perto da cozinha é um problema comum em muitas casas, né? Principalmente em apartamentos. Além disso, eletrodomésticos, estruturas metálicas podem interferir diretamente no sinal. Portanto, né, a gente vai entender o porquê isso acontece e como melhorar a conexão, né, do Wi-Fi nessas áreas sem gastar nada, né, nesse caso. Então, os sinais do Wi-Fi operam em frequências que podem ser facilmente afetadas por interferências eletromagnéticas. Então, por exemplo, o micro-ondas, que tem uma operação numa frequência próxima ao 2.4 GHz, né? Mesmo a gente sabe que a micro-ondas ele é todo blindado, mas sempre vaza uma pequeniníssima radiofrequência do próprio micro-ondas, que para os humanos não faz nenhum mal. Mas essa pequeniníssima porcentagem, né, de frequência que vaza do micro-ondas já é 10 ou 20 vezes mais forte do que um sinal de Wi-Fi, né? Além disso, geladeiras e outros eletrodomésticos podem fazer uma barreira, né? As geladeiras são todas de metal, podem fazer uma barreira, né? E o sinal não chegar até algumas áreas, por exemplo, da cozinha, nesse caso. Então, principalmente quando eles estão próximos do roteador. Por isso que a cozinha ela se torna um dos ambientes mais críticos para a perda de sinal. Então, o que interfere no Wi-Fi dentro da cozinha, né? Então, como eu falei, o micro-ondas é uma questão bastante comum, né? Quando ele está funcionando, obviamente, né? Quando ele está desligado não tem nenhum tipo de ação, né? Além disso, paredes grossas, superfícies metálicas de armários, por exemplo, espelhos, né? Que são algumas vezes colocados numa cozinha, né? Dificultam bastante a passagem do sinal, né? Portanto, é comum que esse ambiente, né? Banheiro também, que tem espelho, né, costuma apresentar mais instabilidade no sinal, né, nessa questão. Então, realmente o desempenho da internet pode cair, mesmo sem ser um problema do próprio provedor, né? Assim, ele é uma questão interessante. Só para a gente ter uma ideia, né? Sinal fraco, né? Um problema de sinal fraco pode ser distância do roteador. E aí, a solução é você reposicionar o aparelho para um local mais central, né, da casa, né? Para isso. Interferência de micro-ondas e metais, afastar os dispositivos do roteador, né? E quedas constantes de sinal, normalmente o problema são obstáculos físicos, e aí a solução seria reduzir essas barreiras, de novo, reposicionando, né, o access point do local. Então, são algumas dicas para a gente fazer isso. Então, basicamente, né, no caso do Wi-Fi, a gente tem uma interferência de eletrodomésticos, aí micro-ondas e geladeiras são os principais nesse caso, né? Barreiras físicas, que estão metais, né, material metálico, armários de metal, ou mesmo geladeira que estão na cozinha, né? E a ideia aqui é a gente, para melhorar o Wi-Fi, né, mudar o roteador de lugar para melhorar o Wi-Fi. Realmente, mudar o roteador de lugar pode melhorar significativamente o desempenho da rede, né? Então, além de não gerar nenhum custo, né, você pode resolver grande parte dos problemas de conexão só mudando o seu roteador para um local mais central da casa, né? Você pode testar diferentes posições ou locais do roteador dentro de casa para saber exatamente onde é que ele fica melhor localizado nessa situação. E aí, evitar obstáculos físicos, né, e atender aquilo que é mais importante, os cômodos principais nessa questão. Então, realmente é verdade, né? Existe, né? Essa não é um mito, é uma verdade, que a cozinha, né, e banheiros, cozinhas principalmente, né, podem afetar de forma definitiva o sinal, ou a intensidade do sinal, ou a velocidade de navegação da internet. Entendido. Eu achava que era a distância do Wi-Fi, mas não, né? Tem todo esse impacto aí dos objetos e das coisas. Exatamente. Não só a distância, que também afeta, né, mas também a questão das barreiras físicas, né, e interferências de frequências eletromagnéticas que são parecidas, né, ou seja, do micro-ondas com o 2.4 GHz do Wi-Fi.
Como é que tá a votação nossa aí? Olha, aqui no Instagram, Gilberto, nós temos... o dado chama atenção, porque vai de encontro com o Gilberto está explicando. 90% dos internautas, Gilberto, dizem que o Wi-Fi na cozinha é onde ele mais morre, tá? Fica mais difícil de utilizá-lo. E outros 10% dizem que é em todo lugar. Agora, Fernanda, eu tenho uma dúvida aqui, vou aproveitar e vou perguntar pro Gilberto. Gilberto, eu já ouvi falar que quanto mais gente a gente tem, obviamente, dentro de casa, ali, tá recebendo muitas visitas, aqueles amigos e tudo, todo mundo compartilha na mesma rede, eventualmente ela vai ficar mais lenta. Então isso é verdade ou é mito, Gilberto? É verdade, Adalberto. Bom dia, Adalberto. É verdade, porque né, a rede Wi-Fi, primeiro você tem um único canal de internet. Então, quanto mais pessoas, né, ou seja, estações, consoles de jogos, smart TVs, celulares, tablets, computadores, conectados à rede Wi-Fi e tentam sair, né, para a internet, isso vai de alguma maneira, ou pode de alguma maneira, congestionar essa conexão do roteador com a internet. Além disso, a rede Wi-Fi tem uma característica interessante, né, e não é muito favorável, em que em um certo momento, só um dispositivo está conectado ou está conversando com o access point ou com o roteador. Então, se eu tenho lá 10 dispositivos conectados no roteador, né, os 10 podem estar tentando falar com a internet, né, ou mandar alguma coisa para a internet, mas só um deles, naquele instante de tempo, vai conseguir fazer essa comunicação. Todos os outros 9 vão ficar esperando. Então, claro que quando você tem muitos dispositivos conectados na mesma rede Wi-Fi e tentando falar com a internet, por esses dois motivos, a tendência é que a performance, né, ou a velocidade de navegação caia mesmo. Perfeito. Vamos aos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando, vamos começar falando aqui dos celulares Android, que começaram a exibir um ponto azul no canto superior direito lá dos aparelhos. E aí muitos usuários ficaram preocupados, o que é esse ponto azul? Na verdade, isso é uma modificação que está em testes, inclusive, a partir do Android 16, né? Que é basicamente o indicativo de que o GPS está ligado. A gente já tinha, né, um indicativo de ponto verde quando a câmera ou o microfone está em uso, ele acendia um pontinho verde lá no canto superior direito lá do aparelho, e agora esse mesmo LED começou a acender em azul, na cor azul, dizendo ou avisando para o usuário, né, que algum aplicativo dentro do celular ele está usando o GPS. É mais um indicativo de transparência que o Android está utilizando para poder mostrar ao usuário tudo o que acontece, né, no seu aparelho, né, nesse caso. Outra notícia super interessante, que acho que muita gente vai gostar, o Google ele lançou uma IA que você pode experimentar as roupas antes de comprar. Olha que legal. Ele disponibilizou nessa última terça-feira um chamado provador virtual no Brasil. Né? É uma ferramenta de inteligência artificial que permite você experimentar roupas e sapatos digitalmente, antes de finalizar a compra. Então você pode ir lá tirar uma foto sua de corpo inteiro, sobe lá para o provador virtual do Google, e aí escolhe um produto que está na loja do Google, né, no Google Shopping. Então, por enquanto, ele só funciona em produtos que estão no Google Shopping. E aí você escolhe o produto e ele aplica aquele produto no seu corpo. Né? Obviamente que a ideia, né, segundo o Google aqui, não é verificar o tamanho da roupa, né, ou da peça de roupa, e simplesmente o caimento da roupa. Ele não consegue ainda conjugar duas peças de roupa, por exemplo, uma blusa e uma calça, né? Ele você pode escolher um único produto, mas já é uma coisa bastante interessante de você usar essa questão. A ferramenta, né, já está liberada, né? E vai estar em breve disponível para todos os usuários em relação a isso. Então, lembrando que não é o tamanho, ele não vai dar uma indicação de tamanho da roupa que melhor fica no seu corpo, mas sim o caimento da roupa, né, de como é que você ficaria com aquela peça, né, para isso. E por último, o WhatsApp lançou uma ferramenta bem interessante, né, para organizar o seu status lá no WhatsApp. Né? É uma ferramenta que permite criar listas personalizadas para definir quem pode visualizar cada status publicado no aplicativo. Então, você pode criar listas de pessoas e para aquele grupo de pessoas, seu status vai aparecer de um certo jeito. Para uma outra lista de pessoas vai aparecer seu status de uma outra forma, e aí você pode escolher, né, e colocar as pessoas nesses grupos, e para cada grupo vai aparecer para as pessoas desse grupo o seu status de uma forma diferente. Porque quem gosta de manter sua privacidade, né, em relação a isso, talvez seja interessante essa ferramenta. Bom, eu tenho perguntas aqui para você. Vamos lá.
Vamos lá, Janaína. Janaína, turma amada da CBN. Meu Wi-Fi pega bem em todos os cômodos. Eu moro em casa e sou de Vila Velha. Ela é feliz. Só não pega no quintal. Ó, quer comentar? É a distância. Aí exatamente, Janaína, aí provavelmente é uma questão de distância, né, do Wi-Fi que está dentro da sua casa, e aí tem uma série de paredes até chegar no quintal, né? Então aí o problema não é interferência, provavelmente aí seja um problema de intensidade do sinal. Aí, na verdade, a alternativa para isso é instalar um access point, né, um outro roteador mais próximo do quintal. O Gerson, Gilberto, você pode me indicar um bom repetidor de sinal de Wi-Fi para que eu possa colocar na sala? É que o meu roteador ele fica no quarto e eu não tenho ponto de internet na sala. Então, os roteadores, os repetidores, eles são interessantes quando você não tem nenhuma outra alternativa, porque assim, ele insere uma série de atrasos na comunicação. Então, basicamente hoje os repetidores que tem, né, várias marcas, Asus, Intelbras, já tem essa situação, você já consegue fazer isso. Uma coisa que você deve pensar, talvez, né, que seja uma solução, trocar o seu sistema de Wi-Fi da sua casa por um sistema de mesh, onde você tem vários roteadores espalhados pela casa ou pelo local onde você mora, e eles conversam entre si. Então você não vai usar um sistema de repetição, e sim um sistema que já está preparado para aumentar a cobertura usando essa rede mesh. O Giovanni, aqui em casa, Gilberto, nós temos 3 roteadores. Um fica no quarto, um na cozinha e um na sala, para ninguém ficar sem sinal. Excelente, essa é uma boa solução. Exatamente, você aumenta a cobertura de sinal com esses roteadores. O Josimar, ele disse que ele tinha um padrão Wi-Fi 6 e o sinal era mais ou menos. Agora ele comprou um roteador Wi-Fi 7, que é do provedor de internet dele. O sinal ficou perfeito. Exatamente. O Wi-Fi 7, ele tem uma série de características que superam a questão, por exemplo, de conexão única com dispositivos, tem uma função de transmissão que ele melhora, né, o alcance, né, dos sinais. Então, realmente o Wi-Fi 7 tem demonstrado aí pelos testes uma melhoria significativa de alcance ou cobertura. É isso, Gilberto. Acho que a gente conseguiu responder aqui todas as nossas dúvidas de ouvintes. A todo momento chega uma nova, né? Vamos finalizando? Muito bem. Bom, obrigado, Fernanda. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Vamos ficar de olho aí no sinal de Wi-Fi da nossa cozinha, né? Em relação a isso. Desejo a todos um excelente final de semana e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.